nós dois. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Gospel, muito boa noite você aí que está entrando, chegando agora para curtir mais um programa da Rádio APTK Gospel, Papo Teológico hoje aí, né? Hoje somente eu e o Patrick participando aqui, geralmente o Guilherme às vezes está junto aí, mas hoje é eu e tu, Patrick, é nós dois, hein? Boa noite. Muito boa noite, Maicon, boa noite a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel, mais uma segunda-feira, mais um Papo Teológico, e o assunto de hoje é bem mais prático. Bem mais eclesiástico, né, Michael? Ele é bem mais prático pra gente hoje, não é algo tão teórico, então a gente vai conseguir aplicar na nossa vida diária. Exatamente, né? E o assunto de hoje é sobre a igreja, né, Michael? Isso, eu coloquei o título ali, a importância da igreja na vida do cristão aí. Mas antes de deixar aquele convite de praxe aí, nós estamos ao vivo lá no Facebook, você compartilha a nossa live. Se você quiser deixar algum comentário, alguma opinião ali, será muito bem-vinda e lida. Ou pode mandar um recado para o WhatsApp 997546922, que a gente também vai estar ligadinho aqui. Mas compartilha a live, curta, comente, que isso é muito bacana, muito importante para nós, porque você ajuda aí o conteúdo a chegar mais longe. E é isso aí, Patrick, como tu disse, hoje vamos falar aí sobre a igreja, vamos comentar, semana passada falamos sobre a oração, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da igreja na vida do cristão, né? Vamos tentar, primeiramente, alguns conceitos, definir o que é a igreja, na verdade, mas de modo prático a gente quer mostrar por que ela é importante, por que não poderemos ser, por exemplo, cristãos e simplesmente estarmos simplesmente na nossa vida por si só, sem estar em uma comunidade, por que Deus quis, né, essa importância da comunidade e da igreja. Então eu espero que esse programa possa ajudar aí você, daqui a pouco, se está talvez desanimado na comunhão, ou está um pouco afastado da comunidade, você possa talvez rever aí, né, as suas posições e para estar novamente, né, reunido em comunhão com os irmãos. E Patrick, começando pelo começo aí, tem alguma definição? O que seria, né, biblicamente o termo igreja? Por que esse nome? O que ela quer dizer? Bem, se eu me lembro bem as minhas aulas de grego, que na verdade não foram aulas de bicho grego. velho, aula de grego. Só que não foram aulas de grego, foi só eu tendo curiosidade pra ver o que é as coisas. Tipo eu com meus livros de grego lá, que eu não li, não entendo nada. Pois é, eu fuçando, curioso pra ver o que é alguma coisa. Se eu me lembro bem, igreja vem da palavra grega ecclesia, né? Que é algum tipo de comunhão, uma comunidade ou algo do gênero. Exatamente. Eclésia, organização, e ela é um termo que eu estava pesquisando aqui, ela já aparece até de certa forma no Antigo Testamento, quando Deus fala em reunião, assembleia, né, o termo grego que quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, é o mesmo termo que eles usam eclésia também, né, essa reunião. Então a igreja tem a ver com essa reunião entre um ajuntamento de pessoas, uma comunhão, uma comunidade. E ela começa a se surgir, ganhar maior notoriedade no Novo Testamento, com Cristo, né? Usando muito, né? Que estabeleceria a sua igreja, né? Ele é a igreja primitiva, como é que se reunia. Mas uma definição, né? Aqui do nosso amigo que a gente tem usado bastante aqui, o Wayne Gruden, aqui diz, né? Que a igreja é a
comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, né? E aí, claro, ela vai se subdividir em várias, a igreja universal, né? Não aquela universal, a igreja universal de modo global. Não né? aquela lá. A igreja, né, muitas vezes uma cidade, né, um local e até mesmo a comunidade em si, né? Quando Paulo, por exemplo, escreve as igrejas, né? Muitas vezes não era a um grupo de pessoas específico, mas era aquela cidade, aquela igreja, né? E vai se definir que a igreja, ela é invisível e visível, né? Ela é invisível porque ela é um conjunto que não se pode ver como complexo, né? Mas que Deus a vê e nós tornamos ela visível os blocos, né? A comunidade, a comunhão que elas são. Exatamente, né? O que a gente chama hoje de cristãos, né? As pessoas que professam a sua fé em Cristo são a igreja visível, né? A igreja invisível são as pessoas que não só professam a fé em Cristo, como também genuinamente confiam em Deus para a sua salvação e estão de fato salvos com o nome escrito no livro da Bíblia. Essa seria, no caso, a igreja invisível. E a Bíblia traz bastante metáforas, né, em relação à igreja. Ela compara a igreja a um corpo, né, a videira, enfim, ela vai trazendo várias metáforas justamente para mostrar talvez esses vários aspectos que a igreja acaba tornando, né, não se focando em apenas, ela é só um corpo, mas ela também não é uma videira, mas para mostrar esses vários aspectos que a igreja ela ganha com o andar do tempo, né? Então, de certa forma, resumidamente, né, para não poderíamos entrar e esmiuçar muito mais essa questão, mas de modo objetivo, né, a igreja é um grupo de pessoas, né, que a gente considera como são aqueles cristãos, né, no caso da igreja cristã, que pregam a palavra, e eu vou falar daqui a pouquinho, talvez a diferença de uma igreja realmente, né, com seu amplitude de simplesmente uma reunião, uma congregação. Exato, né? Porque nós, no meio cristão, a gente tem uma definição muito específica do que, na verdade, é uma igreja. Os cristãos mais tradicionais, digamos assim, que são aqueles mais fundamentalistas na Bíblia e tal, eles têm uma certa especificação para o que, na verdade, é uma igreja. E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o mundo lá fora considera todas as reuniões do cristianismo, né, todas as comunidades cristãs como igrejas. No nosso meio, essa denominação, esse nome fica para realmente igrejas, né, realmente comunidades que são baseadas em princípios bíblicos e, no caso, né, das igrejas protestantes, são baseadas nos 5 solas. Então, nós temos uma definição de igreja muito mais rígida do que o mundo lá fora. Por exemplo, poderíamos definir, Patrick, uma reunião de... Não pelo local, mas simplesmente por ter um grupo de pessoas reunidas ali estudando a palavra, poderíamos definir que aquilo ali é uma igreja em termos bíblicos? Em termos bíblicos... Uma igreja numa questão de eclésia, com uma... creio que não, porque não tem uma certa autoridade, não tem uma comunhão, não tem adoração, é só um estudo bíblico. E por quanto é uma coisa muito boa e necessária, nos termos que é necessário um estudo bíblico, mas não sei se seria considerado uma igreja em si. Eu não sabia também, pesquisando ali, né, estudando um pouco mais, o Gruden ele vai dizer que para considerarmos uma igreja realmente, né, dizer assim, esta é uma igreja, ela precisa apresentar 2 pilares ali, né? Que é a pregação da palavra, né? A fiel pregação da palavra. E uma coisa que às vezes a gente passa despercebido e a gente não dá muita atenção e quanto isso é importante, que é a administração dos 2 sacramentos, né? Que é ceia e batismo. Então, pode haver uma reunião de pessoas, onde muitas vezes eles oram, buscam, conversam, mas ali a gente poderia chamar que é uma congregação, né? Um local onde as pessoas congregam. Mas assim, mas podermos cumprir a igreja de Cristo que ele pediu, a gente precisa ter um local onde vai pregar expositivamente a palavra, mas também onde vai ter um local que a gente vai batizar pessoas, ou seja, a gente vai, né, o selo que vai incorporar essas pessoas ao local, e também onde vai ser ministrado uma ceia, né, que é a confirmação da comunhão que foi Cristo mandou. Então, um local onde não há esses 3, né, que é a pregação da palavra, a ceia e não há batismo, né, pode ser uma comunhão, pode ser uma congregação,
mas ali não está cumprindo o propósito principal da igreja. Por isso tem muitas igrejas, né? Tem a igreja principal, onde ali é servido ceia e tudo mais, e tem as congregações, pontos de pregações, onde as pessoas se reúnem, mas tem a igreja local onde se reúnem realmente, lá é feito um batismo geral e lá é a ceia, porque ali realmente se cumpre os propósitos, né? Os sacramentos o qual Cristo nos instruiu, né? Então ali tu vai se juntar, né? E assim, ó, que você dizer que eu pertenço àquela igreja, né? Exato, né? E uma pergunta, Maicon, agora que me veio à mente. Uma igreja que não, digamos assim, que tem uma outra visão do que de um sacramento, por exemplo, a ceia não é só uma representação, por exemplo, na verdade é o corpo de Cristo. Seria considerado um cumprimento desse sacramento ou não seria? Segundo aqui o próprio Gruden, isso não. A questão interpretativa do que significa, ele considera são aquelas doutrinas secundárias ali que são interessantes, são importantes discutir, mas que não deveriam, digamos assim, inclusive gerar grandes divisões, como acabou surgindo por causa desses pontos, né? Entra numa outra seara, mas a questão é que a ceia ela tem a parte importante. Agora, como é levado esses simbolismos, como a gente estuda na Reforma Protestante, né? Se é Cristo realmente incorporando, simplesmente o ato simbólico, né? Vai variar dependendo de uma para outra, mas o ponto principal é a ceia. Até eu entendo e lendo um pouco, né? A ceia, ela não tem toda essa não é toda essa mística, assim, como se fosse algo por si só, né? Algo que tivesse um poder mágico, digamos assim, né? Mas também ela não é apenas um ato simbólico, ela tem um papel importante porque Cristo nos mandou fazer isso, né? Os apóstolos se reuniam para cear. Então ela tem, mais do que um simbolismo, ela tem um papel quando nós fazemos com entendimento e por que estamos fazendo, obviamente, né? Só por fazer não vai ter efeito nenhum. Mas se nós entendemos a importância, a gente podia fazer esse ano um papo teológico, pesquisar e trazer destrinchar um pouco mais a ceia, trazer quais são as visões que as pessoas têm sobre a questão da Santa Ceia, né? E a importância desse sacramento na igreja, que às vezes passa, de certa forma, fica meio que vai no automático da gente. Todo mês tem aquela Santa Ceia, a gente vai lá, né? E perde um pouco essa essência, né? De que quando Cristo ensinou, né? Que foi essa ceia. E Santa Ceia tu só consegue fazer com mais pessoas, não tem como cear sozinho, né? Por isso que... É justo. Para te poder cumprir esse sacramento da Santa Ceia, você vai ter que estar em uma comunidade, seja ela grande ou pequena, mas você vai estar em uma comunidade onde você possa cumprir, né, essa comunhão, porque ela pressupõe da memória de Cristo e também pressupõe do partilhar do pão, né, da comunhão do pão. Então esses dois sacramentos é o que essa aplicação, e o batismo, obviamente, porque é o ato, né, o simbólico da iniciação, onde a pessoa confirma publicamente a fé dela e começa a pertencer a Cristo e àquela igreja local. Exato. Então essa resposta que tu deu também vale ao sacramento do batismo, por exemplo. Batismo por imersão, batismo infantil, batismo em nome de Jesus, também serviria. Isso, então. Também é a mesma coisa, né? Vai variar por entendimentos para entendimento, então a gente já pode deixar aí para esse ano aí fazer 2 programas específicos, um para o batismo e um para Santa Ceia, que são os 2 sacramentos aí que Cristo nos deixou, para a gente tentar estudar um pouco e entender, né? Porque tem pessoas que entendem que o batismo... Claro, acho que onde tem um ponto mais forte que fica faltando, né? Então, mas acho que fica na divergência é o batismo da criança infantil pela questão... Porque tem igrejas que batizam até crianças, às vezes com 7, 8 anos, mas entendendo que com aquela idade ela já tem uma mínima consciência para entender o que ela quer, né? O diferente muitas vezes. No caso do batismo infantil seria o batismo de recém-nascidos, de bebês, que esse realmente não tem como manifestar nenhum tipo de vontade, né? Enquanto 7, 8 anos, pelo menos alguma coisa poderia manifestar. Tem igrejas que preferem esperar com 12 anos e isso vai variar de comunidade para comunidade. Mas o importante é esse ponto, né? Porque o batismo pressupõe também uma evangelização, né? De trazer a pessoas. Então, essa é talvez o principal ponto, né? A característica ali da igreja que Cristo, né? Determinou, que é aí de batizar, né? A ceia. E pregar principalmente a palavra corretamente, né, da Bíblia. Mas a gente podia fazer um embarque como é que começou a igreja, né? Como é que eram as primeiras comunidades lá no livro de Atos. A gente tem muito a ver, isso é bem interessante ver como elas se formavam, qual era as características delas, porque embora tendo seus defeitos, a gente falou muito nas cartas de Paulo, né? Vamos exaltar um pouco as qualidades que elas tinham para até a gente poder relembrar no nosso dia a dia, muitas vezes que faltam nas comunidades. E uma das grandes coisas que tinham era... que eu, pelo menos, e Atos deixa muito claro, né, era o partilhar do pão, né, era não haver necessitados entre os irmãos, né, por isso, mais uma vez, essa comunidade de compartilhar,
de poder um ajudar o outro, estar, né, os bens eram vendidos, entregues aos pés dos apóstolos, justamente para poder repartir entre os próprios irmãos, para que ninguém tivesse em necessidade. Exatamente, né? E tanto que a gente tem conhecimento daquela história de Ananias e Safira, né? Que morreram por conta que tentaram enganar o Espírito Santo e tal. E ali estava ocorrendo um arrecadamento de fundos, né? Eles tinham vendido tudo para ajudar a própria igreja, né? E, se eu não me engano, Maicon, outra coisa que é bem marcante sobre a igreja primitiva é que, na verdade, eles não tinham bem igrejas, né? No caso que eu digo igrejas, seriam prédios específicos para a religião. Por isso que eu falei, o que caracterizava a igreja não era especificamente o prédio, mas a observância, porque a gente percebe lá em Coríntios que Paulo está orientando a igreja de Corinto, né, a fazer a ceia, porque eles estavam fazendo um troço meio atropelado, meio errado. Então, se presume o quê? Que eles ceavam, né? Eles tinham mesmo que talvez fosse numa casa, comunidades bem mais, né? Até porque hoje em dia ainda, né, a igreja perseguida em países aí não tem tempo, né? Muitas vezes são em cavernas que eles se reúnem, mas para justamente poder preservar esses mandamentos. Mas realmente, no início as igrejas eram em casa, né? Até quando Pedro foi liberto da prisão, ele disse, né, que ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E ali dizia que eles estavam congregando e reunidos, né, orando e buscando. Então era o modo, isso foi, não sei, eu não lembro da história quando é que começou a surgir esses tempos, provavelmente depois que o Império Romano autorizou, adotou o cristianismo, né? Exatamente. Até não teria como, sendo perseguido direto, não tinha como botar um prédio enorme, mas aqui somos igreja cristãos, cristã, né? aqui. Não dava, precisava não ser dá, escondidos, né? Mas o interessante, é bem interessante isso, né? E o que a gente encontra em algumas ruínas do Oriente Médio realmente são casas-igreja, entre aspas, assim, que tem toda uma salinha ali de reunião na casa das pessoas, tem um tanque se eu não me engano, pro batismo também. Então a reunião dessas igrejas era mais nas casas ali, né? Ou talvez até em tumbas escondidas, né? Do Império e das autoridades, né? E daí depois do ano 380, mais ou menos, aí o Império adotou o cristianismo e começaram a construção das igrejas, catedrais, basílicas e etc. Até justamente pelo crescimento dos cristãos, né? Não teria mais como se reunir apenas em casa, né? Com o cristianismo podendo se expandir muito mais, né? Foi se optando então por construir prédios aí onde pudesse ter uma maior reunião de pessoas ali congregando e se juntando. Então é totalmente normal que isso, com o decorrer dos anos, como nos dias de hoje, aí, igrejas aí hoje no mundo aí, que às vezes tem passagem para 10 mil, 15 mil pessoas, né? Se reunindo, muito provavelmente essas igrejas a pontos de congregações menores para que haja um discipulado, haja uma conversa, um acompanhamento melhor, mas há aquele momento, né, do culto onde todos se reúnem para cear e todos reunidos numa só voz, cumprindo aquele propósito. Exatamente, né? E na verdade o que tu falou, né, Maicon, sobre comunidades menores, realmente a igreja primitiva ela era bem menor, de certa forma, era mais fácil de administrar e estimular o crescimento dos irmãos na fé, né? Porque o próprio Paulo, quando ele escreveu a carta para os romanos, ele citou o nome de todos da igreja lá na cidade, né? E ele conhecia todos. Agora, com igrejas maiores, o cristianismo muito mais extenso, muito mais numeroso, fica um pouco mais difícil da gente realmente conversar e estimular o crescimento do irmão e conhecer mais, né? Quem partilha da nossa fé. Então, de certa forma, naquela época era bem mais fácil de se administrar uma igreja, digamos assim. Sim, exatamente. E aí por isso que, de certa forma, a igreja, com o decorrer dela, precisou se organizar. De certa forma, eu já vi uma organização ali no livro de Atos, porque as cartas de Paulo já percebia que, né, principalmente Paulo, Pedro ali, que eram mais pilares, administravam, enviavam, receba esse, chamava presbítero ali, né, não com esse sentido presbiteriano que tem hoje, mas era o termo que se usava ali, né. Então ela acabou tendo que se organizar, e com o decorrer dos anos ela acabou tendo que se organizar e estruturar, né. E inicialmente era uma única igreja que tinha, né, era apenas a igreja católica, né, romana, até ali no início do virada do primeiro século, do primeiro milênio ali, que daí teve o cisma do Oriente, né? Na verdade o que aconteceu foi que a igreja, na verdade quando a gente se refere à igreja católica, ali nos primeiros séculos a gente não se refere à atual igreja católica romana. Isso.
apostólica. A gente se refere a uma igreja universal, né? Porque católica no grego significa universal. E aí, por volta do ano 1053, 1054, por aí, ocorreu o cisma do Oriente, no caso a igreja ortodoxa oriental, a igreja católica ortodoxa, né? E a igreja católica romana se separaram. E aí se dividiram em duas igrejas, se excomungaram as duas e... Porque a igreja do ortodoxa não aceitou que o Papa tomou algumas decisões por interpretação própria e acabou se contrapor nesse ponto. Exato, né? É que toda a questão ali do Império Bizantino, Império Romano, e o Papa coroou outro imperador romano no Ocidente, aí as duas igrejas brigaram. É até interessante, porque, entre parênteses aqui, porque a gente conhece a história da igreja cristã pela viés da igreja católica apostólica, até entrar a reforma protestante, mas também tem uma história muito interessante, de certa forma até um pouco mais difícil de achar livros e pouco divulgada, é entender um pouco a história da igreja ortodoxa, que existe até hoje, na verdade, Exatamente. que pega os países de Rússia, Oriente Médio. Claro, ela ficou um pouco mais sufocada por causa da perseguição, quando os muçulmanos começaram a crescer. Ela acabou sendo até interessante. Tu viu essa semana, o Guilherme mandou, eu já ouvi, aquela pedra que eles acharam na Arábia? Sim, eu vi. Né, com a inscrição Cristo nasceu de Maria, né, o que comprovou Israel, né, arqueologicamente que já haviam comunidades cristãs lá em 1.500 anos atrás, ou seja, isso 5 séculos depois do início da igreja primitiva, já haviam registros ali de comunidades cristãs na região da Arábia. Exato, né? E tem evidências de que essas igrejas estenderam até depois do período muçulmano, né, que conquistou aquela região. E uma coisa interessante, Maicon, é que tu falou ali da igreja ortodoxa, e realmente a igreja ortodoxa, pelo que eu vejo assim nas notícias, ela tá ganhando mais seguidores no Ocidente, assim. A gente vê vários casos de americanos, por exemplo, se convertendo ao ortodoxismo grego ou ao russo. E realmente é justo que a gente talvez faça uma análise, converse sobre, informe, porque realmente é um tema bem interessante. E também digamos assim, é uma igreja que também está presente, de certa forma, na nossa vivência, né? Porque faz parte da nossa história e tudo mais. Então acho que seria bem interessante para a gente tomar conhecimento dessa igreja, que por quanto não é tão grande, né, quanto a igreja católica, ela sofreu aí suas perseguições sob os regimes comunistas, sob os muçulmanos e tal. Porque eles ficaram bem naquela área do muçulmano, o comunismo ali, então não teve essa mesma autoridade, assim, quase de Estado, como a igreja católica teve no Ocidente, né? Exato, a igreja católica permaneceu mais intacta, né? Então, e muito mais centralizada, né, porque tinha a figura do Papa. Mas eu acho que seria justo a gente fazer uma análise da igreja ortodoxa oriental, a igreja católica ortodoxa, né? Porque seria bem interessante, eu acho. A gente pode estimular o conhecimento um pouco, estimular mais o conhecimento sobre a história. Então seria algo bem interessante para a gente conversar aí. E falando então, trazendo essas curiosidades rápidas assim do surgimento. Pequena aulinha de história. Pequena aulinha de história ali, como as igrejas foram se construindo. Vamos à parte mais prática agora, que é os propósitos. Por qual propósito Cristo instituiu essa igreja, né? Qual foi o propósito que ele colocou essa igreja, né? Que ele disse sobre essa pedra, né? Eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo tinha, ao contrário dos que muitos dizem que Cristo não veio fundar uma religião, e é verdade, de certa forma, mas engana-se quem pensa que Cristo não veio sim fundar uma igreja, né? O qual ele... E esse já é, vou dizer, um assunto busca o outro, mas já é outro assunto, né? Porque até o Jesus Cristo, a gente estava conversando hoje, né? Israel era o povo de Deus, né? Era Exato. O povo eleito, né? E com a vinda de Cristo, né? A marca do povo de Deus não passa a ser mais a etnia judaica, né? A observação do cerimonial judaico, mas sim o aceitar Jesus Cristo, né? Cristo passa a ser a centralidade, né? Então Cristo chama-se para si um único povo agora, uma única igreja, agora falamos de uma igreja universal, né? Para ser chamado de seu, e agora não mais marcado por qual origem étnica era, mas por aqueles que recebem a Cristo, né? Então, sim, Cristo veio fundar uma igreja, tanto que ele disse, né, para Pedro que sobre a pedra, no caso, a afirmação que Pedro falou, né, que ele era o Cristo, sobre essa pedra ele edificaria uma igreja, né? E claro, e aí a igreja, com o decorrer dos anos, ela foi ganhando ramificações, que não sei se vai dar para abarcar isso hoje, explicar como algumas coisas aconteceram, mas falando dos 3 propósitos que Cristo instituiu a igreja, né? O primeiro propósito e até é interessante que eu estava lendo, Patrick, que é bem os propósitos que eu falei lá, né, pesquisando lá no final do ano passado na Geração Forte, né? O que nós nascemos para fazer, de certa forma a igreja tem 3 desses, muito importante. O primeiro deles é
para a adorar, né? Inclusive usando Efésios 1, que a gente pregou no grupo de jovens lá, que diz, né? Cristo nos escolheu para sermos louvor de sua glória. Então a igreja tem esse papel importante da adoração e se reunir para adorar e glorificar a Deus em comunidade, né? Exatamente, né? Então, uma igreja sadia, digamos assim, uma igreja verdadeira, realmente fundada em Cristo, tem que ter, né, um desses pilares, e como a gente vai mencionar mais tarde, Michael, desses 3 pilares, a gente não pode eliminar nenhum, né? A gente tem que focar em todos os 3 ao mesmo tempo. O problema de alguns é porque muitas vezes se desequilibra isso aí, né? Então a igreja, as pessoas se reúnem, um dos propósitos delas é sim louvar e adorar, né? Então ali a gente vai se reunir para, claro, a música é dos modos qual a gente adora e glorifica a Deus, mas, né, o objetivo é louvar, glorificar e adorar a Deus, que assim como nossa vida pessoal tem que refletir isso, a igreja local ela tem que cumprir esse propósito. O outro propósito, não sei se tem mais uma coisa para falar sobre adoração. Só que Paulo escreve, né, que a nossa vida, tudo que nós fizemos, temos que glorificar e adorar a Deus, né? Então a gente tem que manter esse princípio em mente, não só dentro do prédio, que é a igreja, mas na nossa vida comum do dia a dia, assim, a gente tem que se lembrar desse princípio de louvar a Deus sobre todas as coisas, em tudo que fazemos, né? Porque muitas pessoas hoje, presentes na própria igreja, seja qual denominação for, elas são muito superficiais, assim, na adoração, né? Elas fazem coisas só pro próprio entretenimento, para a própria diversão, digamos assim, e não colocam realmente ênfase no louvor e na adoração a Deus. E sendo bem sincero, até eu às vezes me esqueço disso, né? Que tudo que eu faço é para adoração do Deus vivo, e a gente tem que realmente se lembrar desse princípio, porque é importantíssimo, né? Tanto que o apóstolo Paulo teve que escrever sobre ele, né? Pra gente adorar a Deus em tudo que fazemos, acima de todas as coisas. Exatamente, a adoração é um papel importante da igreja. E o outro, e aí que eu acho que valoriza ainda mais a importância de você estar congregando, estar em comunhão, é que ela é um ministério com relação aos cristãos de edificar, né? A igreja ela serve para edificar uns aos outros, né? Então dentro da igreja vai ser o ensino da palavra, onde cada um terá os seus dons, o qual o Espírito Santo distribui a fim de edificar cada um, né? Então a exortação, o aconselhamento, então não apenas, né? Ou seja, levar o cristão a amadurecer em Cristo, porque quando você vai entra, assim, tem um contato com a fé pela primeira vez, você vai ter uns nuances e algo muito superficial, né? E o objetivo da igreja em comunidade é justamente você crescer, né, em aprendizado e amadurecer na fé, porque nós não vamos morrer sem entender a revelação total de Cristo, mas nós vamos crescendo dia após dia e amadurecendo, como Paulo mesmo diz, né? Quando eu era menino, falava com o menino, né? Andava com o menino, agora sou maduro, né? Cresço, né? Ele fala para os coríntios, olha, vocês estão tão novos na fé que eu não posso nem dar carne para vocês, eu tenho que dar leite, né? Ou seja, a gente percebe que há um amadurecimento espiritual dentro da igreja, e é essa convivência, essa comunidade junto, que nós vamos nos amadurecendo, vamos nos aperfeiçoando e vamos crescendo, né? O fim de edificação de todo mundo. Exatamente, né, Marquinhos? A pergunta que fica agora é o que é edificação? O que é amadurecimento? E uma resposta para isso, pelo menos do jeito que eu vejo, é que na igreja nós temos que ter nós temos que sermos exortados à nossa purificação, a purificação no caso dos pecados, a obedecer a Deus, obedecer à lei, que mesmo que não se aplique mais a nós, continua sendo a lei da graça continua sendo vigente, né? E os princípios morais continuam para nós que somos cristãos. E também outro tipo de crescimento e amadurecimento, no caso, seria o conhecimento, né? No caso, como a gente faz aqui o papo teológico, o conhecimento teológico, a um mínimo pelo menos, é necessário para a pessoa entender e saber até no que acredita. Isso, né? Crescer no conhecimento, porque é normal no caminhar da fé, algumas coisas a gente entende de um jeito, e é justamente nessa convivência, esse aprendizado, que a gente vai amadurecendo e vai crescendo, vai vendo, aquilo que eu entendi não era bem assim, e vai amadurecendo, vai descobrindo outras, até porque você entender algumas coisas na palavra, vai ter que ter algumas bases, senão você tentar apresentar alguns pontos da palavra para alguém que não tem o conhecimento, não vai dar certo. Então esse crescimento gradual, né, que vai ter aqui, ele vai dizer aqui que ao contrário do modelo do Novo Testamento, é contrário, né,
ao modelo do Novo Testamento, pensar que nosso único alvo é levar as pessoas à fé de salvação inicial. Nosso alvo como igreja deve ser apresentar a Deus a todo cristão perfeito e maduro em Cristo, né? Até chegarmos a uma plena unidade de fé. Então, há um processo de edificação e construção do caráter do cristão que vai se tornar em relação igual a Cristo, né? Que é um dos propósitos particulares nossos, né? É sermos igual a Cristo, né? Exato. E o princípio principal de edificação, né? A principal visão de edificação que as pessoas têm hoje é, no caso, a questão de confiar mais em Deus, né? Ter mais fé. E isso também, né? Além do conhecimento e da purificação, é o terceiro princípio aí, então, da edificação do cristão. Crescer na fé em Cristo, confiar em Deus, né, acima de todas as coisas, e compreender que a vontade dele é soberana. No caso, esse então seria a terceira visão, né, o terceiro princípio da edificação cristã. Isso, e por isso a importância de estar reunidos, porque não só pelo ensino da palavra, que é um deles, mas com todos os demais dons que Paulo fala em Efésios, Coríntios, é distribuído, né, na multiforme graça de Deus. E a multiforme graça ali, o termo grego é justamente as várias facetas, né, as várias modos de Deus, né, mostrar a sua graça, né, e os dons é uns delas, né. Deus deu um para os apóstolos, embora apóstolo não seja um dom, mas sim um ofício, né, outros para mestres, outros para operador de milagres, para misericórdia, né, amor, enfim, há vários modos de fazer a obra, e esse conjuntamento, se é que essa palavra existe, né, dentro da igreja, que vai fazer um edificar, porque talvez eu não seja um cara muito misericordioso, me falta essa parte. Quando eu tenho um irmão congregando comigo que tem esse dom de misericórdia, ele vai me edificar, não para mim ter o mesmo dom que ele, mas ele vai aprender eu a ser um pouco mais misericordioso. Talvez ele, que é muito misericordioso e falta um pouco de conhecimento bíblico, não tem esse modo, eu com conhecimento bíblico vou poder ajudar ele a ter um pouco mais de doutrina. E é esse ajudar essa comunhão que vai fazer a igreja se edificar. E se alguém tenta ser um cristão isoladamente, sozinho, ele vai construir um Deus à sua imagem e semelhança, né? Porque ele vai fazer aquilo que ele acha que é. Então, esse convívio com pessoas, como eu sempre falo, né, conviver com pessoas é muito difícil, porque é muito difícil conviver com pessoas que muitas vezes pensam diferente de ti, e tu tem que aprender a conviver e a construir. Esse é um grande exercício de crescimento cristão dentro da igreja, e os dons, a edificação faz parte desse grande processo. Exatamente, né, Mike? E aí que entra a analogia do corpo, né? Isso. Porque... Pois é, então, por exemplo, os braços, como nós usaríamos os nossos braços se não tivesse as nossas pernas para caminhar e ir lá em algum lugar que a gente queira usar os nossos braços? Não tem como. Como a gente teria conhecimento como que a gente poderia se comunicar com alguém sem os nossos ouvidos? Como a gente poderia se comunicar sem a nossa boca? Como poderíamos enxergar e caminhar para onde quer que fossem os nossos olhos? Então, todo o corpo todas as partes do corpo têm a sua função, e não é porque uma parte é menor que a outra que significa que ela tem uma função menor, certo? Então você pode, digamos assim, você pode estar na retaguarda, por exemplo, na intercessão, ou você pode estar no campo de batalha, na frente de batalha, como evangelista, mas as partes do corpo continuam sendo essenciais para o crescimento do evangelho, né? Para esses três princípios, né? Para a adoração, para a edificação e para o próximo princípio que a gente vai mencionar agora. Isso, o próximo princípio da igreja, nós falamos aí a adoração e edificação. O próximo princípio é, né, o evangelismo, né? Ou misericórdia aqui que fala, ou seja, é fazer aquilo que falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, que fazer discípulos, né, em todas as nações, ou seja, é apresentar a fé salvadora a outras pessoas, né? Então a igreja tem esse papel de anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, e quando você está em uma igreja com um grupo, é muito mais fácil conseguir ter amplitude nessa comunicação e nesse id, né? Então a igreja, ela precisa fazer esse papel. E aí não é que o Patrick falou antes, né? Esse tripé ele tem que andar junto, né? Se nós tivermos uma igreja, e é natural que isso muitas ocorram, né? Um deles muito valorizado e o outro menos, nós vamos ter aí alguns problemas, né? Então por isso que a evangelização é um fator importante. A igreja não pode ficar apenas na adoração e numa edificação própria. Ela tem que ter essa visão missionária de ir, né? Ir adiante, ir afora, ir além das quatro paredes, anunciar essa fé salvadora, que foi o que Cristo mandou fazer. Exatamente, né, Michael? E a questão que
que tu mencionou ali antes, né? Que Cristo disse, ide ao mundo, né? Percebam que ele disse, fazei discípulos, não fazei crentes. Isso é exatamente isso. Percebam que ele disse, fazei discípulos e não fazei crentes. O que isso quer dizer? Que não basta somente uma pessoa professar sua fé em Cristo, se ela não é transformada diariamente, se ela não produz os frutos que Cristo disse que um verdadeiro cristão iria produzir. Ou seja, não adianta de nada a pessoa dizer que é cristão, como aconteceu no próprio Novo Testamento e o Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou sobre os cães que voltam ao próprio vômito ou algo do gênero, né? Então, o que acontece é que nós cristãos temos que crescer sim na nossa fé, e se a nossa fé não produz frutos genuínos, então a nossa fé é morta, não tem motivo para nada, como Tiago escreve lá na sua carta. E percebam outra coisa também, o Gruden ele escreve aqui, antes de dizer quais são os propósitos da igreja, ele diz... qual a atitude da igreja em relação a diferentes coisas. Por exemplo, adorar é um ministério relativo a Deus, né? Edificação é um ministério relativo à própria igreja, aos próprios cristãos. E a evangelização é a posição da igreja relativa ao mundo, né? Então, a igreja ela tem esse padrão de ação, digamos assim, que posição nós devemos tomar e temos que manter isso em mente quando, por exemplo, nós vamos conversar com um nosso amigo que não acredita em Deus, que não é cristão, e nós vamos tentar levar a mensagem para ele. Quando nós, por exemplo, formos conversar com alguém da igreja, a gente percebe que essa pessoa não está saindo muito bem com o cristianismo, digamos assim, a gente vai lá e conversa, exorta ela a se manter no caminho. E, né, como o próprio Cristo falou, se a gente tenha o chamado para isso, fazer discípulos, né? E a adoração a Deus, né, que é algo importantíssimo, é como nós devemos agir perante o Criador de tudo, o Criador do universo. E uma coisa interessante aqui que o Gruden menciona mais pra frente, né, é que a gente não deve necessariamente dividir 1/3 do nosso tempo para cada um desses propósitos. Ou seja, não precisa necessariamente ser 1/3 para adoração, 1/3 a pessoa em si, né? Exato, 1/3 para adoração, 1/3 para edificação e 1/3 para evangelização. E o Michael colocou muito bem ali que é a pessoa individual, né? Não é a igreja como um todo, mas sim como o cristão individualmente age com essas questões. O cristão individual não deve dividir o seu tempo dessa forma, não necessariamente, né? Porque ele vai ter sim um chamado para algo mais específico. Alguns vão ter um chamado para o evangelismo, outros vão ter um chamado para edificar outros irmãos, para ensinar. Então, é isso que a gente deve manter em mente, que não é para dividir o nosso tempo assim de forma tão específica, mas um mínimo, né, de adoração, um mínimo de evangelismo, um mínimo de edificação, todos temos que ter, né? E isso é interessante agora, pensando esse tripé, que a gente vê agora com esse tripé a importância da comunidade. Porque vamos supor que eu não esteja congregando em nenhuma igreja. Eu sou um cristão, entendo a fé cristã, aceitei, mas estou, né, isoladamente porque não quero estar em comunhão. Aí veja bem, vamos supor que eu seja um cara muito bom no primeiro propósito. Eu sou um cara que tem um dom de adorar, de tocar, cantar, né, e canto ótimo no meu quarto, fecho meu quarto, canto, louvo, mas beleza, eu estou edificando, de certa forma, a mim como intimidade com Deus, mas a quem eu estou contribuindo com isso? A ninguém, porque meu louvor está em Deus, eu não estou conseguindo edificar a ninguém mais, a não ser a mim. Eu não consigo ajudar. Vamos supor que eu seja um cara que seja muito bom no conhecimento da palavra. Muito bom, eu estou conhecendo a palavra, estou buscando, estou entendendo, mas também estou edificando a mim próprio e não acrescento nada na vida de ninguém. Ou vamos supor que eu sou um cara que não pertence a igreja, mas eu sou um cara muito bom. Ah, não, evangelismo não precisa estar em nenhuma igreja. Se o cara é evangelista, ele não precisa pertencer a uma comunidade. Mas isso bem, ele está evangelizando alguém. Mas e aí, evangelizou é aquilo que faz. E o discípulo depois, como é que vem? Essa pessoa vai receber ali a mensagem de salvação e vai acontecer o que com ela? Né? Então aí a gente entra o papel da igreja como um todo, porque enquanto eu tenho talvez uma pessoa que ela é mais evangelista, então ela vai dedicar o seu tempo maior em evangelizar, muito embora a importância para evangelizar você precisa ter um conhecimento bíblico bom, de edificação, e precisa ter uma mente de adoração, ela vai evangelizar, né, para que a pessoa que tem um grande conhecimento bíblico da edificação e dons, aquela pessoa que foi evangelizada, ela vai começar a crescer na fé através daquele outro conhecimento bíblico ali, vai começar a amadurecer.
e junto com os demais irmãos, aquele que tem um dom de adorar e louvar, ele vai ajudar aquele outro irmão a também adorar a Deus. E aí tu consegue criar um ciclo de edificação na igreja como um todo. Então, a igreja ela tem a ver com nós e não com eu, né? Então, respeitando a quem pensa assim, mas não existe eu sou a igreja, né? E sim nós somos a igreja, porque Exatamente. eu sozinho não sou nada. Eu sou apenas um membro, quando a gente fala, né, amputado, andando sozinho por aí. É na conjunção, é nesse ajuntamento que eu sou a igreja, porque eu contribuo com o meu papel na edificação como um todo, né? Então, esse é importante, esse tripé desses propósitos. E como a gente falou antes, né, se ele ficar desregulado e a igreja estiver apenas focando num lado, nós vamos ter uns certos probleminhas ali daí. Vai cair tudo no chão, né? Vai quebrar um pedaço do tripé e vai acabar caindo. Então... Pode até ler ali, deixa eu ler que eu marquei aqui, ó, como o Gruden vai dizer, uma igreja que enfatiza apenas a adoração, né? Aquela igreja que tem um louvor top, né? Bagual, e acaba tendo um ensino bíblico inadequado, né? Os seus membros aí permanecem numa superficialidade e sem entendimento das escrituras, imaturos na vida cristã. Então, se você tem uma igreja que tem um louvor muito bom, isso é ótimo, mas se não há uma preocupação com o ensino bíblico, né, a gente acaba tendo muito, daqui a pouco, misturando emoção com louvor, porque falta um pouco da racionalidade do conhecimento bíblico. E se não há fica um misticismo. E se não há evangelização, também não há um crescimento da igreja. Exato. E ele vai dizer, se por outro lado a igreja ela foca muito na edificação, no ensino bíblico, mas não tem um louvor, as pessoas ficam crentes frias, né? Mortas ali, porque não aprende a alegria de se derramar e glorificar e experimentar esse louvor a Deus. E por outro lado, se a igreja faz apenas o evangelismo a sua prioridade, né? Acabará tendo cristãos imaturos que enfatizam o crescimento numérico, mas que possuem cada vez menos amor genuíno de Deus expresso na adoração. Ou seja, é uma igreja que cresce numericamente, mas não há uma solidez na edificação daqueles cristãos. Como falou, fica só crentes ali, né? Não há cristãos maduros sendo edificados na comunidade. Então, a igreja como um todo, ela tem que andar nesses três propósitos muito junto. E para isso precisa de várias pessoas ali fazendo essa engrenagem e esse propósito se cumprir. Exato, né? E eu, digamos assim, eu acredito muito nessa ideia do Gruden, né? Desde o princípio eu já falei aqui, né? Que eu creio que a nossa fé, ela tem dois lados da mesma moeda, né? Que é a parte racional, né? E a parte mais espiritual. A parte racional, no caso, seria o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, né? Saber o que acreditar, etc. E o espiritual seria o relacionamento com Deus, a comunhão com a igreja e coisas assim. Então, quando a gente falta em uma dessas partes, a gente fica meio que deficiente. Assim como um corpo, quando não tem uma das partes, ele fica também deficiente, né? Então, por exemplo, se a gente foca, como eu mencionei antes, somente na parte espiritual, que muitas pessoas fazem também, a gente fica naquele misticismo, aquela crendice, algo que a gente não tem um certo fundamento e acredita por fé puramente cega, né? E se a gente foca somente no conhecimento, em se manter somente verdadeiras escrituras e nada mais importa, a gente fica com o coração frio, a gente se torna como os fariseus, né, que se importavam somente com as tradições e cumprir cada jota e tio da lei sem dar atenção a realmente praticar o que a lei dizia, né? Se importavam mais com se a interpretação da lei está correta ou não, do que realmente praticar ela. Então, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que focar bastante no que é a nossa fé. A nossa fé, então, é o conhecimento bíblico e o relacionamento com Deus e com a igreja. E também, né, com a questão, quando nós já estamos ali dentro da igreja, né, tem que ter esse tripé ali junto da adoração, do evangelismo e da edificação, porque assim como um corpo, como eu mencionei antes, assim, se como um corpo perde uma parte, ele fica deficiente, a igreja também. Se deixa de focar em todos esses três pilares, ela também vai ficar deficiente, vai estagnar e vai perdendo força até por fim morrer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e prestar bastante atenção em como a nossa vida anda em relação a esse tripé, em relação à nossa fé, né? Porque a gente tem que trabalhar em prol da igreja, trabalhar em prol do evangelho e manter esses princípios em mente. Isso mesmo, então essa é a importância da comunhão para que esse propósito da igreja possa ser cumprido, né, com as pessoas, cada um cumprindo o seu papel dentro do corpo de Cristo, né. Eu deixei passar ali antes na questão da evangelização também a questão da misericórdia, né, do trabalho social
tanto com os próprios irmãos em Cristo, e isso é uma marca muito grande da igreja primitiva, né, de Paulo recolher ofertas em igrejas para levar a outras que estavam mais necessitadas, e até mesmo num período de fome que Paulo menciona em Coríntios, né, que ele iria já dizer, olha, eu vou passar aí para recolher ofertas, não foi para Filipe, eu não lembro qual é a igreja que ele escreveu isso, ele escreveu para uma igreja dizendo, não, eu vou passar aí, então escolha alguém para recolher as ofertas para que possamos levar para Jerusalém. Foi um período que Jerusalém passou por uma fome muito grande. Então Paulo recolhe ofertas lá na Ásia para poder levar para a igreja de Jerusalém que necessitava. Então esse papel da igreja de poder ter esse trabalho social dentro dos irmãos e até mesmo para aqueles que não são crentes, como Jesus falou, né, abençoai aqueles que vos maldizem. Então esse papel social da igreja deveria ter, pelo menos na sociedade, de impactar, né, o seu meio social, o seu bairro, a sua comunidade, de forma, né, de ajudar, obviamente não menosprezando o papel da pregação do evangelho, que esse é um outro problema que muitas fazem, eles enfatizam demais apenas um trabalho social, a igreja acaba virando uma ONG. Exatamente. E é interessante reino, que né? tu mencione essa questão de trabalho social e de compaixão e tal, de caridade, Michael, porque olha o padrão que eles da igreja primitiva tinham. Eles doavam tudo que eles tinham, né? Os apóstolos pediam ajuda a eles, doavam tudo que eles tinham em prol da igreja. Hoje a gente não vende nada, a gente não é nos cobrado nada pra gente ajudar os nossos irmãos. Então o mínimo que a gente tem que fazer é realmente fazer esse trabalho de caridade, né? E se eu não me engano, Michael, a igreja que ele escreveu para essa questão da oferta de ajudar a igreja de Jerusalém foi aos coríntios que se recusaram. Eu lembro que Coríntios ele sentou-lhe o pau, na verdade, porque eles eram mão de vaca, também a igreja né? das tretas, né? Cara? Isso era na segunda carta, né? Que ele reclamou que Coríntios era muito unha de fome, né? Que eles não dividiam com nada. Ele quis dizer, ó, teve igreja que tem muito menos recursos que vocês e fizeram um grande esforço para ajudar a outra. Vocês não fizeram nada. E onde ele vai ensinar aqui como é que funciona a questão contributiva na igreja, que é um dos, depois que a gente vai falar, né, que é a oferta, que é um dos modos como Deus usa para fazer a graça, né? Porque é pela oferta generosa, né, espontânea, com valor a qual aquilo Deus colocou no seu coração, com alegria, que faz a igreja crescer, girar e também abençoar os demais irmãos. Exato. E ele menciona a igreja de Filipos ali, né? Que ele elogia muito por esse trabalho. Ele elogia muito Filipos porque os membros da igreja de Filipos, eles correram para ajudar os apóstolos, né? Muitos doaram muito mais além do que foi pedido deles. E eles foram lá e entregaram o que tinham para ajudar a igreja em Jerusalém. Já a igreja de Corinto não fez nada, não queria doar nada. Então olhe, digamos assim, como eu posso dizer, a vontade, né? A vontade, o amor e misericórdia. O amor e misericórdia, né? A intensidade da compaixão da igreja de Filipos em ajudar, né, os outros irmãos, e muitas vezes é meio difícil a gente ajudar uma pessoa necessitada que a gente encontra na rua, né? Às vezes a gente gosta de pedir muitos dons de profecias, né? Às vezes a gente tem que pedir o dom de misericórdia um pouco, né? Para a gente seja um pouco mais misericordioso e tenha um pouco mais de compaixão com as pessoas. Exatamente. Então, a gente como igreja, né? E pela história a gente vê muitos casos da igreja ajudando as pessoas com obras de caridade e tudo mais. Construindo hospitais, escolas e todo o resto. E isso agora, com a estagnação geral do cristianismo, isso foi morrendo aos poucos. Então a gente tem que reviver esse espírito de caridade, esse espírito de generosidade que existe na igreja, porque o próprio Cristo foi generoso, a igreja primitiva foi generosa, e nós, como servos de Deus, temos que levar o amor de Cristo, né, a outras pessoas, mesmo não compartilhando da nossa fé, né? E possivelmente, talvez, evangelizar para elas, né? Trazer a mensagem de salvação, né? Mas uma coisa interessante, Michael, é que eu vejo muitas pessoas usando isso como meios de chamar as pessoas para sua igreja, entende? Usando a caridade como uma ferramenta para atrair pessoas para sua igreja e para ganhar mais fiéis, né? Para ter uma quantidade muito numerosa. Então, perceba bem e analise muito bem o motivo que você está fazendo isso. E aí não tem misericórdia e amor, tem interesse por trás, né? Exatamente. Eu nunca esqueço o Zé Bruno do Banda Resgate. Ele dizia que ele fazia sopões na igreja dele e dizia para os irmãos deles: vocês não fiquem preocupados se o cara que veio aqui veio só para tomar sopa, porque esse trabalho não é para tentar fazer o cara ficar na igreja. Se eles vierem para a igreja, glória a Deus, vamos pregar o evangelho.
mas aqui é realmente satisfazer a fome de muita gente. A gente sabe que vai ter pessoas que vão vir e vão ser só para comer. E Jesus foi assim, Jesus curou várias pessoas e eu dizer que ele curava e a grande maioria de gente que Jesus curou, depois estava gritando para ele crucificar, não estava nem aí. Nós temos conhecimento daquela dos 10 leprosos, né? Ele curou os 10 e só veio um para agradecer. Jesus não deixou de curar os 9 porque sabia, ele foi misericordioso, me pediu, mas a gente sabe que a fome a gente mata por uma semana, por um mês, a necessidade social ela satisfaz um período, mas agora a salvação eterna ela é algo mais, mas a igreja tem esse papel também de ajudar, e né? E na Reforma Protestante a gente viu que a maioria de hospitais que a gente tem aqui, escolas, né, ela veio com o crescimento da própria igreja, né, trabalhando e criando essas ONGs, esses locais. Exato, e foi o afastamento da igreja da sociedade, né, e de todas as pessoas que aconteceu essa estagnação, né, moral da sociedade, essa depravação. Aconteceu a estagnação da própria igreja, né, que começou a morrer aos poucos, começou a perder fiéis. Então, a gente tem que voltar com tudo, que por quanto a gente não faz parte do mundo, a gente ainda continua nele. A gente, não sei quem falou da questão, se eu não me engano foi C.S. Lewis que mencionou sobre a gente ser espião, sobre sermos espiões aqui infiltrados nessa terra, né? E a gente recebe as ordens superiores de Deus, que é o nosso general, nosso comandante, né? Então a gente continua presente aqui nessa terra e a gente ainda tem a nossa obrigação, como aqui foi dito pelo Gruden, né? Além da evangelização, né? A caridade também, a misericórdia. E isso foi morrendo aos poucos, então a gente tem que reviver esse espírito de caridade, misericórdia, de amor que Cristo nos ensinou. É isso aí, então vamos para um rapidinho intervalo comercial aqui, já a gente volta então para poder falar sobre alguns meios que Deus utiliza através da igreja para derramar as suas bênçãos e abençoar essa comunidade que ele usa através da igreja. Então vamos para um rápido intervalo comercial e já a gente volta. Você está curtindo Rádio TK Gospel. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz.
Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e prática de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta aí para a última parte do programa. Hoje a gente começou um pouco atrasado, então vamos terminar um pouco atrasado também, né? Patrick, a gente aqui vai... Eu tô com uma tosse chata hoje, mas não é corona, não se preocupe. Aqui Gruden vai falar sobre alguns pontos com os quais Deus usa a igreja para abençoar. E somente você congregando, né, estando envolvido, é que você vai usufruir desse ponto aqui. Deixa eu separar aqui. E uma delas primeiro, o ensino da palavra, né? Como a gente falou ali, né? Deus poderia usar vários modos nos ensinar, mas é através da comunhão na igreja que o ensino da palavra ele vai sendo enfatizado, né? A gente já comentou. Essa que a gente já comentou, a gente vai passar reto ali, né? Mas então o ensino da palavra é através da igreja que Deus, né, abençoa e edifica a sua igreja. O outro é o batismo, que a gente falou, né? O batismo, ele é a marca de uma igreja organizada, né? A ceia do Senhor, né, é o símbolo da comunhão, a memória de Cristo que o Cristo fez na cruz. A oração pelos outros, que até é o que a gente falou semana passada, né? Então, para você orar um pelos outros, você precisa estar reunido. Exatamente. Né? Então, é na igreja que você vai se reunir, muito embora a oração em particular em secreto seja muito importante, a oração em comunhão, né, a intercessão, ela é super importante e através da igreja Deus derrama essa graça, né, de orar pelos outros. E aqui ele vai fazer muito interessante, ele vai colocar algumas coisas que a gente passa despercebido, e eu particularmente meio ignorante, às vezes acho que é meio besteira, né, que ele começa a mostrar como Jesus orava pelas pessoas, como os apóstolos oravam, né, a imposição de mãos, a ungir os enfermos, que são coisas que, inclusive aqui ele vai mencionar a questão de Marcos, no final de Marcos tem um trecho a mais ali que não está no original. Exato. E ele vai dizer assim, que embora não esteja, provavelmente não esteja no original, ainda que ele não esteja realmente, aquele texto mostra a visão que a igreja primitiva, certo? Que quem por algum motivo daqui a pouco colocou ou pegou de outro trecho e viu, sei lá como é que na foi. verdade nós não sabemos ali vai entender porque Jesus usava muito as mãos, ele usa aqui muito, e algumas versões da Bíblia atualmente acabaram dizendo por meio dele, e ele vai dizer que no original grego os autores dizem assim, não, que Jesus era um cara que empunhava muitas mãos sobre as pessoas para abençoar e orar, né? E por isso que o Marcos vai dizer ali no final, né? Colocar as mãos, aqueles que colocaram a mão sobre enfermos serão curados, demônios serão expulsos. Então, porque era uma marca de Jesus, né? Colocar as mãos, orar, né? Estar ali junto, abraçar. A própria igreja primitiva, os apóstolos falam, se tiver alguém enfermo, tragam para frente, né? E os presbíteros vão ungir e abençoar e pôr as mãos para que haja cura, porque a oração da fé. Então são simbolismos que demonstram, de certa forma, essa não pelo simbolismo em si, mas essa comunhão e essa necessidade da proximidade um com os outros. Então a oração, né, tem esse papel importante. Exato. Para quem ainda não entendeu que verso a gente se refere ali ao final do capítulo 16, se eu não me engano, de Marcos, né? Onde tem aquela passagem ali sobre caso alguma cobra morda e a pessoa não será, o cristão não será afetado pelo veneno. Puxa aí para nós, Marco, para ver que passagem é. É o último trecho de Marcos ali, né, da sua Bíblia. Se você ver na sua Bíblia, você vai ver que aquele trecho estará entre colchetes, né? Que significa Exato. Que nos manuscritos mais antigos esses trechos não apareciam. Então, mas a Bíblia foi adulterada. Não, meu filho, não te preocupa que todos os trechos bíblicos que há uma certa dúvida quanto se esses versículos estavam nos seus manuscritos originais, está devidamente destacados ali para informar o leitor que esse texto não há uma certa dúvida sobre, né, e que são apenas 2 textos cumpridos que está na Bíblia com esse caso, e a maioria são textos bem pequenos que pouco interferem
no entendimento da Bíblia. Exato, os dois trechos a que o Michael se refere, se eu não estou enganado, né? Esse de Marcos 16, o final de Marcos 16. Acho que versículo 17, eu acho, né? Estes sinais acompanharão se crerem. Em meu nome expulsam demônios, falarem novas línguas. Pegarão em serpentes, beberão algum veneno mortal, não lhe farás dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados, né? Depois de ter falado, Jesus subiu. Então, esse é o que o autor quis destacar, que esse impor as mãos, ainda que esse texto não esteja no original, quem ali, né, colocou e acrescentou, talvez por entender, lembrou, mas Jesus falou isso no final e vamos colocar isso daqui a pouco, né? Entendi essa marca de Jesus em colocar as mãos, né? Ou seja, essa comunhão, essa vivência com as pessoas, né? Isso. Só para concluir a minha linha de pensamento ali, o segundo texto que o Michael se refere é aquela famosa história da mulher adúltera que foi apresentada na frente de Jesus, tanto que eu e o Michael já passamos um tempão conversando sobre esse trecho e teve uma resenha sobre isso. É aquela história que todo mundo conhece sobre quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então, aquele texto, segundo analistas, estudiosos da Bíblia, aquele texto da mulher adúltera não está presente em alguns manuscritos, nos manuscritos mais antigos, né? Ele apareceu em outros posteriores, em outras cópias posteriores. Mas isso quer dizer que a Bíblia foi adulterada? Não, tá? A Bíblia... ela continua sendo a palavra de Deus autoritativa. Justamente por ela ter tanta cópia, né, no coisa, e justamente por essas milhares de cópias serem tão iguais, que quando tem uma cópia que destoa, né, há essa observação na Bíblia, ó, tem um monte de cópia e uns diz isso e diz outro, né? Então esse trecho aqui, agora os demais tá ali porque as 5.000 cópias de vários lugares achados estão dizendo a mesma coisa, né? Por isso essa confiabilidade. Ao contrário do que pensam, as diversas cópias não prejudicam a autenticidade dos evangelhos, mas sim só ajudam ainda mais, porque a gente consegue ter uma noção ali, usando as cópias, do que o autor realmente escreveu, né? Por exemplo, se a gente tem um pequeno erro numa palavra, numa cópia, e na outra cópia tem um erro em outra parte, na outra cópia tem um erro em outra parte, a gente pode juntar tudo isso e ver, não, tem um erro aqui, então a gente pega e corrige aqui. Harmonizar. Então a gente sabe o que o escritor original estava passando para nós. E lembrando, né, falando de escritura, lembre-se sempre que o principal princípio para interpretar a Bíblia é contexto. Exatamente. E então a oração pelos outros é uma marca que Deus usou a igreja para abençoar, né, onde dentro da comunidade das pessoas lá dentro, oram pelos outros, pessoas são curadas, restauradas. O outro é a adoração, que a gente falou, né, a adoração em comunhão. A disciplina da igreja é um ponto interessante, né, que é justamente essa disciplina, essa exortação, e embora isso hoje parece meio forte falar nisso, né, mas na igreja primitiva, Paulo, ele exortava fortemente alguns irmãos, inclusive até mesmo em casos drásticos, né, de excluir da comunhão, porque são pessoas que se negaram a ser corrigidas e simplesmente não querem, aborreceram o ensino, né, como diz em Provérbios. Então, essa disciplina da igreja, uma pessoa só vai aprender a ser disciplinada e crescer na fé se ela viver com outras pessoas que vão lhe instruir e vão muitas vezes corrigir, apontar o dedo, mostrar, você está errado aqui. E aí, como diz Provérbios, né, o coração sábio vai aceitar a repreensão e vai crescer. Agora, o tolo vai simplesmente negar, e por isso que muitas pessoas não gostam de ficar na igreja, porque lá elas são repreendidas muitas vezes. Exato, e como a gente mencionou aqui em um dos programas, né, Jesus não só disse pra gente, ele falou, né, não julgais para não ser julgados, porque com a mesma medida que julgares também será julgado. Leia o resto dessa passagem para ver o que Jesus fala. Ele diz, na verdade, não é que nós não devemos julgar, mas sim julgarmos de maneira correta. Ou seja, exortarmos os irmãos, principalmente os irmãos, né, a agirem de forma correta conforme o que já está estabelecido. Isso, e Paulo vai dizer, exortai-vos com amor, né? Ele vai dizer assim, não, essa é sair dando cacetada, não, o princípio básico é o amor, ou seja, estou exortando porque eu quero que aquela pessoa se torne melhor, eu quero que ela vá por um caminho correto, não simplesmente exortar, simplesmente para ficar arrumando briga. Então, e isso é o papel da igreja, o qual Deus usa a igreja para edificar os irmãos, e quem está há muito tempo na igreja, eu com certeza posso dizer, né, que muito aprendi e mudei pensamento porque outras pessoas me dizem, não é por aqui, não é por desse jeito. Então esse papel, se você quiser viver sozinho em casa, você vai acabar, como eu falei, criando um Deus à sua imagem e semelhança, né? A outra parte importante que dói no ouvido de muita gente é a oferta, né? Que a igreja ela não precisa de dinheiro para ser mantida, para sustentar. E aqui a oferta não estamos falando da taxação de 10%, mas sim da oferta voluntária de tanto para a manutenção do próprio templo, né, para os seus gastos necessários ali, como para o mantimento dos irmãos, aqueles que são necessitados. E aí é onde Paulo entra com Coríntios lá, que a gente mencionou antes, né, de
ofertar, isso não, a gente falou fora do ar, né, eu acho, né? Ofertar, né, ajudar as igrejas, não, a gente falou isso no ar. Isso. Ajudar as igrejas, ou seja, através da oferta na comunidade, aquela arrecadação de recursos, né? Obviamente, estamos sempre partindo do pressuposto de uma igreja séria que vai usar bem isso aí. Ela vai edificar outros irmãos, vai edificar outras igrejas muitas vezes, outros lugares, a sua comunidade. E então, você acaba sendo um abençoador, né? E Deus, consequentemente, também te abençoa, porque Deus abençoa o coração generoso, não um barganhador, mas sim um generoso. Importante distinguir isso. Exato, mantém isso muito em mente. Você é abençoado porque você é generoso, não porque você barganha. Porque se você barganha, você não é generoso, você é interesseiro. Exatamente. E digamos assim, para concluir essa questão da oferta, que é muito controversa hoje lá no mundo, né? Muitas pessoas acusam, os pastores estão tão interessados em ganhar dinheiro do dízimo e da oferta, né? A questão é que as pessoas usam os mais conhecidos, digamos assim, mais conhecidos da Bíblia, eles usam o argumento de que o dízimo e a oferta ficaram no Antigo Testamento. E por quanto eu, de certa forma, reconheço isso, eu também... a lei estrita, cerimonialista, né, como naqueles termos realmente ficou. Você tem que doar 10%, você tem que fazer tal sacrifício, né? A questão sobre isso também é que a gente tem princípios de outras coisas, né? Por exemplo, doar para outros os necessitados, doar para o governo. No caso, como Israel era um estado religioso, um estado teocrático, né? Era basicamente os impostos que eles pagavam. Era né? mais ou menos o imposto que era pago ali, mas ele tinha um princípio básico, que era sustentar a casa de Deus. No caso, os levitas, que era o povo que não tinha propriedades, não tinha terra, então eles viviam exclusivamente daquilo ali. Exato. E Paulo, depois no Novo Testamento, vai dizer, olha, aquele que semeia coisas espirituais é digno que colha coisas materiais, aquele que vive pela obra é justo que aqueles que são edificados, né, contribuam financeiramente. Então esse princípio contributivo da oferta, ela se mantém no Novo Testamento agora com um princípio baseado não na lei, mas sim no amor. Ou seja, eu oferto porque eu amo a obra, eu oferto porque eu amo as pessoas que vão ser abençoadas por causa disso, né, por um coração grato a Deus. Então o princípio agora basilador é o amor e não simplesmente a lei, porque o cara pode dar 50% da sua... Pode ser um milionário dentro da igreja, se ele dá 50% simplesmente porque ele está querendo barganhar para receber mais de bênção ou porque ele está fazendo por obrigação, não tem sentido nenhum para ele, né? Porque não tem o básico, que é o amor, né, de saber que está ajudando pessoas, né? Exato. A igreja é uma instituição como qualquer outra. Ela tem que pagar impostos, né, ao governo. Então a gente, como membros da igreja, a gente tem que ter consciência disso, que a igreja paga água, paga luz, paga um monte de coisa ali, que a gente também em casa paga esses impostos. Então a gente tem que ter consciência disso, que por mais que a lei estrita não continue, essa consciência tem que permanecer. E quantas pessoas são edificadas pela contribuição da igreja? Muitas pessoas às vezes recebem comida, recebem alimentação, recebem uma luz paga, né? Porque a igreja se preocupa, né? E a gente falou antes, né? Que esse é um dos papéis que a igreja, se não faz, deveria fazer, né? Que é, né, usar esses recursos também, até porque até no próprio Antigo Testamento, na lei do dízimo, uma parte do dízimo, uns períodos, era justamente para ajudar os necessitados. Era uma parte para os levitas, outra parte para os sacerdotes, outra parte para os necessitados. Então, hoje a gente não paga para os levitas, não paga para os necessitados. Porque não existe mais levitas hoje, né? Porque ninguém mais é filho de Levi, a menos que tenha algum judeu. Então a gente tem que entender esses dois lados da oferta aí. Mas aqui o princípio da igreja que Deus usa é justamente essa oferta contributiva, porque tu começa a ser uma bênção na vida de outra pessoa através da sua contribuição, né? E a igreja organiza isso para que ele possa ser bem redistribuído e mantido essa obra. O outro ponto é os dons espirituais, que a gente comentou, né? Com os dons espirituais do Patrick e os meus, que são diferentes, a igreja, ela é edificada. E você vai ser edificado quando você convive com pessoas que têm outras aptidões diferentes das suas, né? Talvez tenha aquele irmão que ele é muito mais do ensino, vai ter aquele outro irmão que ele vai ser mais do trabalho de campo. Então, quando junta os dois, tu tem um cara no campo com outro que sabe fazer o ensino. Então, tu junta, então tu edifica a igreja, então, né, os dons espirituais, eles só têm sentido para edificar a comunidade. Então vocês têm que estar. Deus não vai te dar dons para ficar em casa sem fazer nada. Exato, e tomem cuidado para não confundir dons espirituais com vocações, né, principalmente profissionais aí da pessoa. Por exemplo, o Maicon, ele é um advogado, mas ele fez a faculdade de Direito e se formou como advogado, mas o ministério dele na igreja, o chamado dele na igreja, o dom dele na igreja é outra coisa, não tem nada a ver com questão de advogado. Os dons, quando falamos, são os dons lá de Efésios, de Coríntios, que Paulo exemplifica vários dons ali, ofícios, né, que vão edificar o crescimento da igreja, né. O outro é o principal, né, de todos eles, né, que a gente falou muito, que é a comunhão, né,
que a ceia é uma marca da comunhão, ou seja, ali e a Bíblia fala muito das pessoas que eles se reuniam, celebravam, adoravam, comiam ali, né, celebrando a Cristo, ou seja, tipo tem gente que às vezes acha, não, mas é só fazer um churrasco na igreja no final do culto, é só que absurdo. Não, esse é o princípio principal de Cristo realmente, é a igreja se reunir após, como agora na pandemia já não pode fazer mais isso, mas depois os grupos de jovens, por exemplo, fazer cada um leva alguma coisa para comer, e ali conversa, brinca, se diverte, por quê? Porque esse é um dos princípios que Cristo quis da igreja. Essa comunhão e essa amizade, após ela tem o papel da parte do culto, do ensino, do aprendizado, da exortação, e depois a comunhão. E você vai estar em comunhão justamente nessa vivência de você poder estar ali com seus amigos, conhecer gente nova, conhecer pessoas, trocar experiências, trocar ideias. Então, se você tem uma igreja, se você vai, né, é muito bacana e importante participar desses momentos de confraternização da igreja, porque ali é manifestada a verdadeira comunhão, como os apóstolos faziam, né, de conviver e conversar. Exato, né, Maicon? E para mencionar rapidamente aqui, esses dias eu estava vendo um pouco sobre o modelo de como agem as igrejas coreanas, né, num domingo de culto, né, de reunião. O modelo deles é que, na verdade, eles fazem o culto domingo de manhã, né, se eu não me engano, domingo de manhã, e eles passam ali um tempo depois do culto almoçando, né, ao meio-dia por ali, e depois de tarde, ali perto mais ou menos até as 3 horas, eles se reúnem para até esse horário eles se reúnem para um estudo da Bíblia. Então eles mantêm, né, essa questão de edificação, né, de comunhão e de conhecimento, de ensinamento em tudo ali no mesmo dia ali para manter esse digamos assim, esse tripé da igreja. E muitas igrejas hoje muitas americanas principalmente, estão adotando esse modelo porque realmente ele é relativamente mais eficiente e se mantém verdadeiros esses princípios, né? Isso. E depois tem a evangelização, que a gente comentou, né? Esse papel da igreja de ir fora das 4 paredes e levar a palavra e o conhecimento da verdade. E por último, o ministério individual, que agora você estava vendo, eu já adiantei, na verdade, que também está ligado ao coração, que é o trabalho de caso individual com as pessoas, né? Aquele que está orando pelaquela pessoa, né? Ou seja, esse contato mais individual de um irmão com o outro, de ele abençoar, né? Então, esse papel individual de eu poder ser um instrumento de bênção na vida de outra pessoa, né? Através do meu ministério pessoal, poder edificar a vida de outros, né? Então, Deus usa outras pessoas, muitas vezes, para falar conosco, para usar a boca de outras pessoas para falar conosco, para nos ensinar, porque justamente Deus preza por essa vivência e essa convivência de um ajudar e orar pelo outro. Então é isso aí, né? Acho que a gente cobriu todos os papéis. Tinha mais algumas coisas poderíamos falar, mas já estamos com um tempinho agora bem estourado, em 1h11 de programa. Exato. Mas esse é o principal ponto aí, né? Mostrar como a igreja tem um papel muito mais importante que meramente apenas ser um templo, né, com pessoas ali dentro, né? Ela tem um papel e, bom, existem igrejas boas e ruins? Bom, existe em todo lugar ONGs boas e ruins, profissionais bons e ruins, né? Então, falsos e verdadeiros, isso aí não é desculpa para poder simplesmente ignorar e jogar tudo no lixo, porque quem fundou a igreja foi Cristo com um objetivo específico, né? Obviamente o diabo vai sempre distorcer e tentar trazer, né, uma deformação, mas cabe a nós, né, prezar por essa instituição, né, que continue, né, até a volta de Cristo, né? Então, o objetivo do programa hoje é estimular você a congregar em um local, né? Se você está feliz onde você está, sirva a igreja, sirva o local. Se talvez não está muito bem, reflita se vale a pena realmente você sair, se você talvez não pode ser um pouco mais tolerante e ajudar essa igreja a crescer, né? Nós até tínhamos um ponto aqui sobre ele separa igrejas falsas de igrejas verdadeiras, né? Que são aquelas falsas, aquelas que pregam, né, uma heresia, uma doutrina totalmente contrária ao falso evangelho. E dentro das igrejas verdadeiras vai ter as igrejas mais puras, menos puras, né? Ninguém 100%, ou seja, que vai ter deficiências, vai ter algumas áreas, na adoração é deficiente, talvez a palavra é um pouco deficiente, talvez a comunhão, né, não é lá essas coisas, tem as invejas, porque daí as críticas vai ter, aquela igreja lá, todo mundo fofoqueiro. Bom, há essa deficiência na igreja, mas essa não é a igreja. Esse é agora um objetivo para você lutar para que a igreja possa ser purificada, como Paulo fala, né? Se purifique, vai se tornando uma imagem de cristão. Em vez de você ficar apenas apontando os problemas que a sua comunidade tem, quem sabe
né? Como diz aquele ditado, né? Mude o mundo mudando primeiro você, então mude a sua igreja mudando primeiro você. Seja você um instrumento de bênção. E se você é impossível congregar naquele local, você está sendo mais um estorvo, procure uma comunidade que você possa congregar, porque vai sempre ter um problema. E ali você está sendo exercitado justamente a conviver com pessoas defeituosas, assim como as pessoas têm que aguentar você também, que você também é defeituoso. Exatamente, né? Então, mantenha isso, tudo que a gente disse hoje em mente, né? Primeiramente, da fé individual, como o Maicon falou, você pessoalmente que percebe algum erro na igreja, mude-se a si mesmo primeiro, né? Analise a sua fé pessoal, mantenha em mente essa questão dos dois lados da moeda, né? O modo racional do conhecimento da palavra e o modo mais espiritual de comunhão com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com os irmãos. E mantenha também em mente esse tripé, né, que sustenta a igreja como um todo, né, que é a edificação da igreja, a adoração a Deus e o evangelismo para levar a mensagem para quem não a conhece. Então, além da caridade, né, e da compaixão com os irmãos e com os incrédulos, digamos assim, né? Que também é um princípio que Cristo nos ensinou, né? E ele mesmo teve compaixão de várias pessoas, como o Maicon falou aqui mais cedo, né? Muitas pessoas, não sei se foi no ar ou foi fora do ar, ele falou que muitas pessoas estavam clamando pela crucificação de Cristo, mesmo depois ele tendo ajudado elas. Então a gente tem que reconhecer que muitas vezes alguma coisa não vai sair muito bem, né? Mas a gente ainda assim tem que continuar com esse princípio, continuar fazendo a boa obra e lutar, batalhar, né? Combater o bom combate, como Paulo escreve pouco tempo antes da sua execução. É isso aí. E para encerrar aqui, eu vou apresentar a conclusão aqui que Gruden, depois a gente praticou muito na teologia sistemática de Wayne Gruden aqui, e ele falando sobre ele vai fazer a seguinte conclusão, e é muito bacana o que ele escreve. Ao final deste exame dos meios de graça da igreja, né, que a gente comentou agora, convém perceber, antes de tudo, que quando qualquer um desses meios é utilizado com fé e obediência, ou seja, a comunhão, a santa ceia, o batismo, a pregação, né, os cristãos devem esperar e procurar evidências de que o Espírito Santo está de fato ministrando às pessoas simultaneamente a utilização dos meios, né? E ele vai dizer que nós cristãos, ele vai citar aquele famoso versículo de Hebreus, né, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas buscamos, né, avidamente participar de qualquer reunião dos crentes em que esses meios façam-se presentes, esperando que Deus dispense bênçãos mediante cada um deles. Por outro lado, convém perceber que todos esses meios de graça surgem na comunhão da igreja. Aqueles que desprezam deliberadamente a comunhão da igreja se apartam de todos esses meios de graça e assim se apartam da maior parte dos meios normais que o Espírito Santo usa para distribuir bênçãos ao seu povo. Que esses meios de graça nos façam valorizar mais o incrível privilégio de pertencer ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja. Então assim, ele faz uma conclusão muito bacana sobre Cristo escolheu usar a igreja, mesmo com seus defeitos, falhas, imperfeições, para transmitir as mais ricas bênçãos e dons. Então, sinta-se privilegiado em poder participar, em congregar, se reunir com pessoas, para que você possa experimentar essa plenitude maior do Espírito Santo sobre a sua vida. Exatamente, né? E manter em mente tudo que a gente disse aqui hoje, que foi um pouco mais longo o programa, né? Mas a gente, acho que a gente cobriu boa parte do que estava previsto aí. Então, mais uma vez, exorto a quem está nos ouvindo a realmente manter esses princípios em mente, né? A fé individual, os dois lados da mesma moeda, e o tripé da igreja, né? Que é importantíssimo. Então, edifique-se a si mesmo, edifique-se a sua igreja, e como o Maicon falou ali, né, naquele velho ditado, mudando o mundo, você primeiro muda a si mesmo, né? Então, no caso com a sua igreja, para mudar a sua igreja, primeiro mude a você mesmo. Então, é isso aí. Então, obrigadinho por você ficou ligadinho aí. Lembrando aí que amanhã tem programação da Rádio WebTK Gospel, e de manhã Roda de Galpão, meio-dia o Guilherme Amaral com a Hora da Informação, à noite tem o Futuro Triunfante com o Pastor Milton, e às 22 horas
né, o programa de louvor e adoração com o Lucione, que a gente está falando sobre teatro com a Giselda Souza, que fez hoje, inclusive, a Hora da Informação, né? Quinta-feira tem o Connect, né? Sexta-feira tem Frequência Jovem, Espaço Fé, domingo Louvorzão, tudo junto e misturado. Então tem muita programação na Rádio WebTK Gospel. Muito obrigado. Semana que vem eu não lembro qual é o assunto que nós vamos falar, mas já está em pauta. Eu não me recordo, espero que não seja o que eu estou pensando que é, porque eu vou precisar ter que correr contra o tempo essa semana para estudar ele, né? Mas eu não me recordo. Patrick, tem anotado ele aí? Tenho aqui, só uns... Então, eu vou deixando o meu boa noite aqui pra você, né? Deixa o meu recado então aí. Exato. O próximo assunto do Papo Teológico é os atributos de Deus. Ah, bom, não, achei que era outro. No caso, qual tu achou que é? Eu achei que era o problema do sofrimento. Ah, esse é o próximo. É o outro depois? Outro, né? Tá. O próximo depois desse. Então, semana que vem vamos falar sobre os atributos de Deus aí, que a gente falou muito sobre a Trindade. Vamos falar sobre a onisciência, onipotência, onipresença. Vamos tentar aí, Vamos mergulhar e tentar, na nossa limitada mente, entender como é esse Deus poderoso e grandioso aí, né? E possivelmente até desprovar alguns argumentos aí de quem diz que esses atributos de Deus são contraditórios entre si. Então vamos estar analisando esse ponto possivelmente aí também. Exatamente. Então, Patrick, dê seu tchau, boa noite aí. Então tá, então deixa aí meu boa noite a todos que estão ligadinhos aí na nossa rádio WebTK Gospel. Lá se vai mais um Papo Teológico. Mais um assunto bem interessante aí que a gente tratou hoje, então um assunto bem mais prático, bem mais, de certa forma, bem mais leve, porque não foi tão resenhado, digamos assim. Sem tanta polêmica. Não teve tanta polêmica, né? Quem me conhece sabe que eu adoro polêmica. Nem tanta controvérsia, assim. Não tem tanta controvérsia, mas... Ainda assim, é um assunto prático, um assunto muito importante aí pra gente. O papel da igreja e o nosso papel na igreja, né, também. Então, mantenha esses princípios, tudo que a gente falou em mente. Se você tiver alguma dúvida, reassista o programa aí, que acho que a gente deu um bom panorama. Então, se você esqueceu de alguma coisa, quer mostrar pra alguém, compartilhe o nosso programa aí, que a gente quer alcançar, né, pessoas, abençoar a vida de muitas pessoas, né, ajudar pessoas a conhecerem o caminho de Cristo e também edificar a igreja, né, justamente como a gente falou hoje no programa. Então, meu boa noite aí pra vocês, um abraço e falou. É isso aí, daqui a pouco você tem aquele amigo que você talvez quer daqui a pouco trazer de volta para a igreja. Quem sabe esse programa possa ser um instrumento de bênção aí para ele talvez rever seus conceitos, né? Então, que Deus possa abençoar sua vida aí. Tenha uma noite abençoada, uma semana aí também na presença de Deus e até a próxima semana.